Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando mais uma reunião, mais um banquete maravilhoso e divino, onde aqui estaremos então permutando energias boas, caridade, bondade, benevolência, aprendendo sempre, né, meus irmãos? Porque a gente aprende sempre, né? Nós temos que ser nós mesmos, mas temos que dar a oportunidade de sermos diferentes constantemente para darmos a oportunidade para o nosso próprio crescimento, né? E a gente vai estar evoluindo. E mais um sábado grandioso e divino, claro, com a assistência de José de Mococa, com a ajuda de Jesus Cristo e com a permissão de estarmos aqui de Deus, nosso Pai. Então vamos começar esta linda reunião e eu vou apresentar a vocês hoje o nosso grande amigo Jaime, que veio aí para fazermos uma palestra. Ele trouxe até um livro dele, né, Jaime? Qual é o nome do livro? Empatia. E hoje ele vai falar sobre o livro, né? Empatia e espiritualidade, tá bom, gente? Então vamos beber dessas palavras maravilhosas e divinas e fique à vontade, tá bom, Jaime? Pode ficar aqui, pode ficar ali, onde você quiser, tá bom? Muito boa tarde, primeiramente. A todas. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje à tarde. Eu não conhecia a casa ainda, obviamente. Eu sou pernambucano, sou de Recife. Estou morando em São Paulo há 2 anos, mas já saí de Recife tem muito tempo. Eu morei 15 anos no Rio de Janeiro antes de vir para cá. Já trabalhava em São Paulo e agora vim para cá. Sou espírita há muitos anos, desde quando eu tinha 12 anos. Essa história está contada lá no blog da editora, que se chama Editora Interlitera, depois quem tiver curiosidade. Ou em outra ocasião, eu retornarei aqui para contar como me tornei espírita quando eu era adolescente. Uma história bem interessante, numa próxima oportunidade eu contarei para vocês. Como o Rafael falou, o tema de hoje é um tema muito especial. Não é só especial porque eu escrevi um livro a respeito disso. Obviamente, quando a gente vem falar de empatia na casa espírita, a gente precisa falar também de espiritualidade. E nós estamos vivendo tempos que são tempos, diríamos que são tempos muito difíceis do ponto de vista social, econômico e político. Isso não é novidade para ninguém. Mas, principalmente, do ponto de vista comportamental, muitas coisas têm causado estranheza a todos nós. Como, por exemplo, estamos notadamente na época do carnaval agora. E a grande polêmica das redes sociais, até porque ultimamente não tem nada que se comece nesse país ou no mundo que não se cause polêmica por conta da polarização das ideias, e as pessoas estão com a tendência enorme de tomar partido de A ou B, como se a vida fosse muito simplificada em concordar ou não concordar com alguma coisa. E a mais nova polêmica está relacionada às máscaras do Fábio Assunção, do ator Fábio Assunção. Isso foi bastante comentado no Twitter, nas redes sociais, e causou uma comoção nacional. Porque, obviamente, a dor de ninguém deveria se transformar em nossas máscaras. Nós já temos mazelas íntimas suficientes que, se nós víssemos desfilando no carnaval da vida dos outros, certamente ficaríamos muito desapontados ou entristecidos. E os nossos dramas pessoais, ou mesmo os dramas pessoais dos nossos familiares, não deveriam servir nem de tema para brincadeira ou chacota, para alegrar a mazela moral dos outros. Esse tema foi um tema que ele foi muito polêmico, porque denunciava a falta de empatia, a incapacidade da gente de ver uma pessoa que estava passando por uma doença, porque o alcoolismo e a dependência química são doenças, e parecia que era muito fácil para a gente brincar sobre um tema tão grave que era a doença do outro. E geralmente nós fazemos isso porque temos uma tendência muito fácil
de acreditar que aquilo que não está no nosso campo de visão não é afetado pelas nossas ações. Vou dar um exemplo prático para vocês. O que acontece quando um caminhão que está carregando qualquer coisa tomba na avenida? As pessoas vão lá e começam a pegar tudo e levar para casa. E olha que quem pega tudo não são bandidos ou criminosos, não. Às vezes são os nossos vizinhos, nossos colegas. Se brincar, tem familiar da gente chegando com material. Onde é que você pegou isso? Não, foi um caminhão que tombou ali na esquina. Porque nós temos a tendência de acreditar que aquilo que não podemos ver, aquilo que não está próximo, não é afetado pelas nossas atitudes e pelas nossas ações. Mas a grande verdade é que todos nós estamos milimetricamente interligados por leis naturais que regem esse universo, que estão no Livro dos Espíritos, no último livro do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, que são as grandes leis que regem o nosso universo. Todos nós que aqui estamos, tudo que está ao nosso redor, está interligado por uma força poderosa que se chama a lei natural. E qualquer ato nosso tem uma consequência que é muito maior do que qualquer um de nós temos noção. Para ilustrar esse fato, às vezes uma palavra, às vezes um gesto, às vezes um pequeno contato, uma frase errada que você disse para uma outra pessoa, tem a capacidade devastadora de fazer com que ela se entristeça por dias e dias. E às vezes uma pequena frase, um pequeno gesto é capaz de tirar o sorriso de alguns dos nossos irmãos ou colegas ou do nosso próximo, por semanas até, eu diria. Então, é ilusão a gente achar que nós não estamos interligados. Cada um de nós, mesmo a maioria aqui que nunca se viu, por exemplo, muito provavelmente nós nunca nos cruzamos aqui anteriormente, ou se nos cruzamos, não nos reconhecemos, nos impactamos e trocamos energia e trocamos impressões. E a partir desse momento, nunca mais a nossa vida será a mesma. E o que eu preciso e o que eu tenho que fazer como indivíduo, em especial como cristão, é deixar o melhor de mim para que a sua vida, depois do contato comigo, ela seja melhor do que ela era anteriormente. Vou ilustrar isso de uma forma mais prática ainda. Nós, muito provavelmente, aqui alguém já se aborreceu com algum atendente de uma loja, ou algum garçom, ou algum serviço agendado que não foi devidamente cumprido, ou até no trânsito, como nosso irmão estava falando aqui, às vezes a gente toma aquela fechada e a gente é espírita, mas a gente também não tem sangue de barata, a gente também fica nervoso no trânsito, mas em especial em situações que são situações inusitadas. Então, muito provavelmente, quando nós tivemos um contato em alguma situação um pouco mais delicada, que às vezes não é nem por conta da questão do serviço, não é nem por conta da questão do atendimento, somos nós mesmos que não estamos bem, não estamos num dia bom, que aí, se ninguém nunca disse para vocês, eu vou dizer agora para vocês, é muito normal qualquer pessoa, porque é muito comum na casa espírita a gente achar que a gente não falar que nós temos dias ruins. A gente acha que não, está tudo bem, que a gente vem no centro espírita. Aqui a gente não fala que a gente tem dia que a gente está aborrecido, que a gente tem dia que está um pouco mais para baixo. Todos nós passamos por isso. Vivemos num mundo de provas e expiações e vivemos, somos seres humanos, não tem como a gente não conviver com isso. E está tudo bem de conviver com essas emoções. E às vezes nós mesmos não estamos tão bem naquele dia. E aí o fato de não estarmos bem, tratamos mal a outra pessoa que está ali na nossa frente. E Kardec, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta sobre a caridade, lá no livro sobre a lei moral, tem um comentário que ele fala que nós temos a tendência
de tratar melhor, tratar bem os ricos e as pessoas que são desfavorecidas, nós não tratamos com muita pompa. Isso lembra Jesus lá quando ele fala que quando ele fala das bodas, dos convidados, que ele fala que as pessoas que são menos desfavorecidas é que eram bem-vindas, né? aquela parábola que ele conta, porque, de fato, nós temos a tendência de julgar as pessoas pela aparência e achar que, quando ele fala rico lá, ele quer falar de uma pessoa que tem posição ou que está esteticamente mais bonita ou mais apresentável, e ele nos alerta para essa armadilha. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque uma coisa me chamou muita atenção essa semana. Eu estava assistindo um documentário do Chico Xavier, foi gravado lá, que foi disponibilizado pelo nosso amigo Oceano, que é um pesquisador da vida de Chico Xavier, que tem vários trabalhos publicados em vídeo, e estava contando que Chico, com 10 anos de idade, ele trabalhou numa fábrica de algodão, de tecidos, então ele ficou doente por conta da condição de ter muito contato com algodão. E logo depois, na adolescência, ele trabalhou como balconista numa loja. E aí aquilo me tocou profundamente, porque Chico não tinha estudo, Chico era uma pessoa extremamente simples. E aí eu me perguntei, e eu pensei em perguntar isso aqui para todo mundo, para a gente fechar os olhos e lembrar, e se em algum momento a gente, em algum ponto de contato, de serviço, ou quando a gente estava na rua lidando com alguém que estava lá atrás de um balcão de uma loja, que estava atarefado e a gente estava apressado e a gente não queria esperar, ou a gente estava nervoso e tratou mal, já paramos para pensar que a gente pode ter tratado mal, ter tratado e ter sido rude com um missionário como Chico Xavier? Porque Chico é famoso, porque é o portador da mediunidade mais fabulosa que já foi constatada aqui no planeta Terra. Mas quantos indivíduos, quantos espíritos incríveis e maravilhosos fazem o bem silenciosamente e estão em todos os lugares espalhados para fazer com que a nossa psicosfera, para fazer com que a nossa vida corra de uma forma mais proveitosa e mais harmônica, sem nós nos darmos conta. E não são famosos, são os trabalhadores silenciosos. E desavisados, nós podemos, sem ter a capacidade de se colocar em quem está ali, do outro lado, prestando serviço, nós podemos ter cometido a indelicadeza de ter tratado mal um espírito da segunda ordem da escala espírita, um espírito benévolo, uma pessoa maravilhosa que está ali, ou prestes a desempenhar a sua missão, ou quem sabe numa missão social já muito poderosa que nós nem nos damos conta. Por quê? Porque o bem nem sempre grita para que todos saibam onde ele está. Essa é uma das características da bondade, que é a humildade. E aí, a convocação da reflexão que eu faço agora é: será que nós temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, não importa quem seja? E aí, a segunda questão é: o que seria empatia? O que é essa palavra que muito provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui já escutaram ao longo dos anos, em especial na virada do ano, quando em todos os lugares que você, seja nas mídias sociais, ou na mídia escrita, ou na televisão, a gente ouvia as pessoas, em especial os famosos, falando que o mundo precisava de mais empatia. Mas o que é empatia? Essa palavra que despertou tanta curiosidade, tanto interesse da sociedade como um todo. O que é essa habilidade que
que está fazendo com que escolas, universidades, estudiosos como um todo, professores e mesmo instituições religiosas, incluindo casas espíritas, têm se interessado tanto por esse assunto, a ponto do próprio livro Empatia, que não é um livro espírita, ter se tornado um livro que foi tão abraçado pelas casas espíritas em todo o Brasil. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Mas vai além, porque ninguém é capaz de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente e não fazer nada. Ninguém pode saber o que o outro está passando. Ninguém pode compreender a dor do outro e senti-la e não ter uma atitude perante esse cenário. A gente pode chamar de qualquer coisa quando a gente diz que entende como o outro se sente e é empático e não faz nada. A gente pode chamar de simpatia, que fala, eu compreendo, eu sei como você se sente, mas não faz nada. Eu posso chamar de compaixão, de pena, dizer, poxa, que pena que fulano está passando por aquilo, que dó. Mas empatia exige uma ação. Porque eu digo que a empatia é um verbo. Ela exige que nós tenhamos uma atitude. Mas por que a empatia se tornou um assunto tão atual? Por que só se fala na empatia nessas instituições todas e na televisão e etc., como eu venho falando? Recentemente, alguns estudiosos, cientistas da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, fizeram um estudo, publicaram um estudo no qual dizia que os jovens atuais eram 58%, quase 60%, mais narcisistas do que os jovens de 30 anos atrás. Veja bem, para voltar, os jovens de hoje são 60% mais narcisistas do que os jovens de 30 anos atrás. Esse é um estudo da Universidade de Michigan que foi feito ao longo dos últimos 30 anos. Essa notícia para a comunidade científica não causou uma grande surpresa e nem causou um grande impacto se ela não tivesse vindo também com uma outra notícia de que ao longo dos 30 anos os jovens tinham perdido a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou seja, eles eram 40% menos empáticos do que os jovens de 30 anos atrás. Isso sim é uma mistura quase bombástica, porque enquanto o narcisismo aumenta, a empatia diminui, a geração começa a tomar um caminho muito perigoso. Não é à toa que as gerações mais novas são chamadas nos Estados Unidos da geração me, que é a geração eu, a geração sobre mim, e é classificada como a geração mais narcisista, egocêntrica e egoísta de toda a história da humanidade. Quando eu pesquisei isso, eu fiquei extremamente impactado, porque como espíritas, nós temos relatos, desde a época do Livro dos Espíritos, mas em especial na Gênese, que é a quinta obra da codificação espírita, que novos espíritos estavam vindo para habitar o nosso planeta e para nos ajudar na transição para o mundo de regeneração. Então, eu fiquei semanas pensando sobre o assunto e tentando compreender efetivamente por que os espíritos de uma nova ordem estavam nascendo aqui na Terra. E a ciência indicava que esses espíritos, essas entidades, esses seres humanos estavam perdendo a capacidade de se relacionar com outro ser humano. Não fazia nenhum sentido para mim como espírita. Foi aí que eu decidi estudar.
E foi aí, inclusive, que surgiu o livro Empatia, porque eu fui pesquisar mais a fundo esse fenômeno espírita como sou. Eu falei, tem um interesse aqui. Eu tenho um interesse científico, porque sou uma pessoa que sou estudioso do impacto da tecnologia nas habilidades humanas, mas eu tenho interesse aqui também por conta dessa transição planetária. Eu preciso compreender melhor o que é esse fenômeno, o que está efetivamente acontecendo. Só que não são só os estudiosos que estão preocupados com esse fenômeno. As escolas como um todo, as nossas escolas, as escolas das crianças e dos jovens, recentemente, de uns anos para cá, têm se preocupado em oferecer educação socioemocional para as crianças. Por quê? Já entendendo que ensinar matemática, português, história, geografia, trigonometria, já não era suficiente mais para educar essas crianças, esses jovens que estão vivendo no período atual. Quando a escola deu esse passo, ela quebrou um ciclo de uma discussão que existia, uma discussão, pode-se dizer que uma discussão acadêmica, mas era uma discussão social do papel da educação das crianças por parte da família ou da escola. Porque a escola, muito recentemente, vocês já devem ter visto vários posts nas redes sociais sobre isso, falando que a escola ensina matemática e português. Quem ensina a criança a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, são os responsáveis, é em casa. Ou seja, a escola tem um tempo que a escola já se coloca, já se exclui da responsabilidade de educar a criança para ser um ser humano melhor. Ela acreditava que esse era o papel da família. Mas devido às novas configurações familiares, a escola, entendendo que não dava mais para esperar com a mulher no mercado de trabalho, outros formatos de família surgindo, não dava mais para a escola esperar uma reação ou uma volta à família tradicional, ou uma mudança qualquer que acontecesse na sociedade para poder ser bem-sucedida na educação dos seus alunos. Então as escolas começaram a se preocupar com o oferecimento de habilidades socioemocionais para as crianças. Por que as escolas chegaram a essa conclusão? Porque tiveram acesso lá à pesquisa da Universidade de Michigan? Não necessariamente, algumas sim, outras não. É porque todos nós sabemos, os cientistas, historiadores e todos os estudiosos que estão nesse momento tentando decifrar e definir o que vai ser o futuro, é que nós estamos vivendo uma época de muita incerteza. O que nós temos hoje é incerteza em relação a várias coisas. E eu vou tentar deixar claro algumas dessas incertezas para poder configurar melhor o que eu estou falando para vocês. Por exemplo, hoje as crianças que estão estudando na educação infantil, no ensino fundamental e talvez no ensino fundamental 2, vocês podem, como pais, como avós, já estar ajudando eles a definirem qual é a profissão que eles vão exercer no futuro. Mas, muito provavelmente, quase a totalidade dessas profissões não existirão mais daqui a 20, 15, 20 anos. Esse momento, que é um momento de transformação, no qual a tecnologia ocupa um espaço completamente diferente do que vinha ocupando antigamente, traz uma era de incerteza, inclusive no campo das relações humanas, no campo da educação, em como vamos nos relacionar uns com os outros aqui no nosso planeta. Então as escolas, entendendo que vivemos uma época de incerteza, sabendo que a tecnologia vai ocupar um protagonismo completamente diferente do que está agora, do que existe agora, já se ocupam em ensinar o que vai ser mais relevante no futuro, que são as habilidades humanas. As habilidades humanas, todas elas, inclusive a empatia, a criatividade, a capacidade de se relacionar com o outro, a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de se comunicar, que são as habilidades chamadas soft skills pelos cientistas,
que nada mais são do que as habilidades humanas, serão as grandes protagonistas do futuro. Porque muita gente já vai saber fazer pelo computador. Quando a gente olha uma criança, vê uma criança mexendo no iPad e acha que ela é genial porque ela é muito novinha e ela já consegue mexer no iPad, não é bem isso que está acontecendo. Não tem nenhuma genialidade ali. Muito pelo contrário. É uma situação extremamente contemporânea, muito familiar, como era familiar para a gente rodar um peão, fazer um papagaio, fazer coisas manuais, que já não é tão simples para as crianças da atualidade. Então, no futuro muito próximo, no qual as interações humanas vão diminuir muito mais, e nós vamos viver mais à mercê da tecnologia, as habilidades humanas serão muito importantes. E por que isso é tão importante para a gente falar e fazer uma ligação com a doutrina espírita? Porque isso já é dito há muitos e muitos anos. Jesus já falava que o que importa é ser bom. A codificação espírita veio e nos mostrou o que eu chamo de o spoiler da vida moderna, que eu digo que a codificação espírita é o spoiler da vida moderna. Para quem não sabe o que é spoiler é quando você está assistindo aquela série lá na Netflix, e aí a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, conta para você o que vai acontecer sem você saber. E você fica com raiva, sabe? Fulano vai morrer. Não conta. Aquilo lá é spoiler. Então, a codificação é o spoiler de todo o conhecimento da humanidade. E lá atrás, Kardec já nos alertava, junto com os espíritos, que chegaria a época que o protagonismo do homem do bem, ele seria uma realidade no planeta Terra. E essa época está chegando. As escolas perceberam isso, quebraram a barreira da conversa com a família, e parar de esperar que a família faça essa parte, e começaram a trazer isso para dentro da sua carga curricular. Eu lembro bem, quando certa vez eu estava no Rio de Janeiro, e uma educadora uma educadora minha amiga, assim, muito bem conceituada lá no Rio, ela me procurou dizendo que estava com um problema muito grave na escola dela, e não sabia mais como resolver. Ela estava muito angustiada porque estava com um problema de bullying na escola. Tinha uma criança, que era uma criança que tinha vivido uma situação de rua e que tinha sido adotada por uma família de classe média alta no Rio de Janeiro, que estava estudando na 6ª série da escola no qual ela era dirigente, e os colegas descobriram que a criança era um ex-morador em situação de rua, era um menino que tinha sido adotado. E bastou que as crianças descobrissem que o garoto tinha sido adotado para começar o boato nas redes sociais, pelo WhatsApp e nas redes sociais ligadas às crianças na escola, de que o menino era um menino que tinha morado na rua e que ele estava cometendo pequenos delitos dentro da escola. Então, com o boato que foi espalhado em toda a escola, as crianças já não deixavam mais os seus pertences na sala de aula, tinham que levar na hora do intervalo no recreio com elas. Por quê? Porque diziam que o garoto ia furtar as coisas dos colegas. E isso causou um problema muito sério. A educadora conversou com a turma, tentou identificar foco de quem é que estava espalhando o boato, fez palestras educativas sobre bullying, trouxe psicólogo e não conseguiu resolver. E ela estava apavorada, não sabia o que fazer. E eu falei, eu vou dizer para você, eu não sou pedagogo, eu estudo as habilidades humanas, eu não sou uma pessoa que eu consigo te aconselhar. Eu trabalho numa empresa de educação, mas eu não... E veio aquele clique, que é aquele clique que a gente sabe, que a gente chama de clique, mas a gente sabe muito bem o que é, e falou, fala para ela para ler, levar para a turma o livro Tonico e Carniça da coleção Vagalume, que você leu quando você tinha 11 anos de idade. E aí, quem lembra da coleção Vagalume, para gostar de ler, sabe o livro que eu estou falando, e eu falei, passe o livro Tonico e Carniça, da coleção Vagalume, para a sua turma, e depois você me chama para conversar. E ela falou, mas o que é, Jaime? É um livro que fala sobre a amizade de um garoto que ficou órfão com
uma criança que vive em situação de rua. E é um livro extremamente comovente e fez com que eu mudasse completamente minha perspectiva diante das pessoas que vivem em situação de rua. E ela fez, tá bom. Aí eu olhei e falei, então tá. E fui embora. 15 dias depois, meu telefone toca num horário completamente inusitado. Era a educadora, eu falei, ué, será que deu certo? O que aconteceu? Acho que deu errado. Ela me ligou e falou, Jaime, eu preciso falar com você. E eu falei, o que foi que houve? Ela disse, você precisa vir aqui na escola, porque eu acabo de viver uma das situações mais emocionantes que já aconteceram na minha vida de educadora. E eu falei, tá, tudo bem, então eu vou aí. Tá, eu vou na sua escola. Então eu fui na escola, não naquele momento, depois, alguns dias depois, quando a agenda permitiu. E lá chegando, era o horário do recreio, eu cheguei no horário do intervalo, estava aquela criançada toda alegre, correndo escola, tem aquela alegria, aquela energia que a gente sabe muito bem como é que é quando a gente trabalha em contato com a educação. E eu vi que lá naquela área de convivência das crianças, tinha um painel enorme, colorido, cheio de bilhete colado. Aquilo me chamou a atenção, eu olhei e falei, poxa, que painel bonito, está todo colorido. E eu vi crianças com bilhetes nesse painel. E aí a educadora chegou, me procurou e falou, Jaime, vem cá, eu preciso te contar o que aconteceu. Eu estou extremamente curioso, mas cadê que eu quero ler aquele painel, está tão bonito. Ela fez, não, vem cá. E me levou para o canto. E chegando no canto, ela falou, muito obrigada. O que foi que houve? Ela fez, olha, passamos o livro aqui, fizemos uma leitura com os alunos. E quando nós fizemos aquela discussão e fizemos o que você indicou, que era fazer um exercício que eu chamo, que os educadores chamam de indução, que é quando você coloca e troca a criança de lugar, você faz com que a criança se sinta no lugar do personagem e ela diga como ela está se sentindo. E após a gente fazer esse exercício, eu notei que as crianças se emocionaram quando se colocaram no lugar do Rafael, que era o garoto lá, o garoto que estava sofrendo bullying. E as crianças começaram a se emocionar. E aí, em um determinado momento, na roda de discussão sobre o assunto, uma garotinha levantou a mão e falou assim, pois é, eu queria dizer que o Rafael, no dia que eu faltei, que eu estava doente, era Páscoa, e vocês deram ovos da Páscoa aqui para todo mundo, e quando eu cheguei no outro dia, eu achei que eu tinha perdido o meu ovo da Páscoa, ele tinha guardado o meu ovo da Páscoa para mim. E eu vou escrever um bilhete aqui de agradecimento para ele. E aí um outro garoto levantou a mão e falou assim, eu também tenho algo a dizer. E todo mundo olhou para ele, ele fez, no dia que eu caí, quando eu estava jogando bola, e eu quebrei o meu braço, e todo mundo ficou rindo e me zoando. E o Rafael foi lá e me deu a mão, me levantou e me deu um abraço. E naquele momento várias crianças começaram a levantar o braço e dizer que o Rafael tinha feito alguma coisa por elas, e todos começaram a escrever bilhetes uns para os outros, e aí ela me pegou pelo braço e me levou, está aqui. Esse aqui é um mural de homenagem a todas as coisas maravilhosas que as crianças fazem uma com as outras. E quando eu cheguei perto do mural, eu fiquei extremamente emocionado, porque quase 70% do mural era destinado a um menino de nome Rafael. E ainda me demorou alguns segundos para eu poder compreender que se tratava do garoto que tinha sido adotado por aquela família, que estava sofrendo aquela angústia dentro da escola. Logo em seguida, ela me relatou que quando o Rafael voltou para a escola, ele achando que ia sofrer qualquer tipo de abuso ou de assédio moral novamente, o que ele recebeu foi abraço e recebeu muita afetividade da turma. E aquela turma, após o desenvolvimento da empatia, por conta da leitura, se tornou o grande guardião do anti-bullying dentro daquela escola. E foi um caso assim incrível. Eu conto inclusive isso no meu livro Empatia. Foi uma coisa muito emocionante para mim. Então, apesar da tecnologia, apesar de termos máscaras no Fábio Assunção na rua e as pessoas achando que isso aí está legal, apesar de nós termos ainda famílias se destruindo e estarmos ainda impactados com a dificuldade com que algumas famílias ainda tentam se juntar para poder dar uma educação decente para os seus filhos e para os seus netos, ainda temos uma grande esperança, que é ensinar primeiramente as crianças, os jovens e até a nós mesmos a nos colocarmos no lugar do outro.
E sabe por que eu falo isso? Eu falo isso não do ponto de vista técnico-educacional. Eu estou falando isso, inclusive, do ponto de vista espiritual. Por quê? A empatia é uma palavra do Evangelho, é uma palavra cristã, que não está escrita nos 4 evangelhos. Mas, como muita coisa que não está escrita, mas que está vivida, como todos nós sabemos, ela permeia quase todas as situações e atos da vida do Cristo e dos seus apóstolos. Porque se você olhar atentamente para os ensinamentos de Jesus, e todas as ações que ele tinha, em especial os atos comuns da vida do Cristo, que são aqueles que o Kardec elegeu por orientação do Espírito de verdade, como uma base fundamental da religião, da parte religiosa do Espiritismo, que são os ensinamentos da vida do Cristo, eles são todos permeados pela capacidade que a gente precisa ter de se colocar no lugar do outro. Jesus fez isso em Samaria, Jesus fez isso quando curou aos sábados, quando era proibido, Jesus fez isso quando parou para Bartimeu, que era aquele homem cego que estava lá na estrada de Jericó, que todos nós sabemos a história, que gritava por ele e os discípulos o afastavam, porque era um cego, era uma pessoa qualquer que estava ali no chão, na rua, que não merecia atenção de ninguém, mas ele não desistia, quanto mais empurravam ele, ele gritou o nome do Cristo, e o Cristo ouviu, parou e pediu para trazê-lo trazê-lo para perto dele. Quando Bartimeu chegou na frente do Cristo, ele perguntou: o que queres de mim? E ele falou que queria ver. Então, quando Jesus, em todos esses atos, esses ensinamentos e essas coisas que nós entendemos das passagens da vida de Jesus, nós compreendemos que ele era um ser humano que vivia como um homem simples. A mensagem dele não era para os doutores da lei, ele falou várias vezes isso, que não era para os escolados, que eram para as pessoas simples que conseguiam compreender. Quando perguntaram ao mestre por que ele falava por meio de parábolas, ele falou isso, ele falou: eu falo por meio de parábolas porque vocês têm capacidade de entender, alguns não vão compreender, apesar de ter alta escolaridade, ter alta intelectualidade, ter estudado a lei, não tem capacidade de compreender aquilo que eu vim dizer. Então nós, espíritos ainda ocupantes da terceira ordem da escala espírita, pessoal, escala espírita, item 100 do Livro dos Espíritos. Se tiver alguém aqui que é espírito puro, que está na primeira ordem, me desculpem, por favor, por estar chamando vocês de terceira ordem, tá? Desculpem, mas nós, a maioria de nós, vamos melhorar, espíritos ocupantes ainda da terceira ordem da escala espírita, ainda imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações. Quando escutamos os ensinamentos de Jesus, escutamos que temos que amar o nosso inimigo, que temos que amar o próximo como a nós mesmos, que temos que ser perfeitos como serem perfeitos, ou sermos um homem de bem, que quando a gente lê o Homem de Bem de Allan Kardec, lá que foi escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente lê aquilo, acaba, a gente fecha o livro e fala: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou muito longe ainda. Por onde eu começo? Eu comecei, porque eu comecei achando que eu já achei que já tinha começado quando eu me tornei espírita, mas quando eu leio isso eu vejo que eu não comecei ainda. Então nós ainda, porque somos o que somos, ocupantes da terceira ordem da escala espírita ainda, talvez na borda ali, indo para o segundo, que aqui, sabe como é que essa casa aqui é uma casa que tem uma energia muito boa, já dá para notar, deve ter muita gente aqui fazendo muito o bem, mas ainda não conseguindo amar o próximo, ainda não conseguindo amar o inimigo, ainda não conseguindo compreender a mensagem do Cristo efetivamente, vivê-la, achando difícil se tornar homem de bem, já conseguimos fazer um primeiro passo, o primeiro exercício, que é, antes de agir, nos colocarmos no lugar do outro. Esse primeiro passo vai nos proporcionar um importante passo, um importante caminho para nos tornarmos aquilo que nós estamos destinados a ser pela lei do progresso, que são espíritos
Mas o problema de não se colocar no lugar do outro não está só nas crianças, não está só em nós ainda, que somos pessoas que ainda precisamos nos desenvolver. Quando a gente olha ali na área da juventude, quando a gente tenta compreender por que as empresas estão tão preocupadas em chamar palestrantes, em pegar livro de empatia, levar livro de empatia para dentro da empresa para poder proporcionar esse conhecimento também para elas, a gente compreende que as empresas também estão bastante preocupadas com a capacidade das pessoas lá dentro de compreender, ter uma visão de como as coisas funcionam como um todo. Em especial, a turma mais jovem, que foi criada ganhando medalha de participação. Quando chega lá no mundo corporativo, quando chega lá na empresa, acha que tem que ser recompensado, e acha que tem que ser elogiado, e acha que tem que ser bajulado o tempo todo, porque cresceram recebendo medalhas de participação a vida inteira, sem fazer qualquer esforço. Vou tentar ilustrar melhor. Na minha época, não sei na época de vocês, para eu ganhar uma medalha na minha Olimpíada escolar, eu tinha que ser primeiro, segundo ou terceiro lugar. Medalha de bronze, de prata e de ouro. Hoje em dia, basta olhar nas redes sociais, você vê a quantidade de amigos seu que está correndo, que está fazendo esporte, ou vai na escola das crianças hoje em dia, e todo mundo está ganhando medalha. Mas por que você ganhou essa medalha? Porque eu fui. Só que a vida não basta só vir. Trabalhar e ir para as empresas não é só ir. Estar aqui não é só ir, não é só estar. A gente precisa se esforçar. Então, quando a gente chega na empresa, essa geração que foi criada com medalhas de participação, entendendo que fazendo desenho feio é elogiado como se o desenho fosse lindo, sendo chamado de gênio porque sabe mexer no iPad e aí depois descobre que não é gênio, que é uma questão contemporânea de inclusão digital. Chega nas empresas e aí recebe a primeira chamada, a atenção, já desiste do trabalho e já quer ir embora. Já se perturba, já não tem capacidade de se correlacionar, já começa a se envolver em rodas de fofoca para falar mal do chefe da empresa que está tudo errado, e aí não se consegue se encaixar. E aí as empresas, percebendo isso, as corporações, os estudiosos da área de recursos humanos, compreendem que precisam trazer essa discussão para que esses jovens comecem a compreender que se colocar no lugar do outro, entender como as coisas funcionam, trazer as habilidades humanas, como eu falei lá no início, de volta, tornou-se urgente. Por isso que é tão importante a gente voltar a falar nesse assunto, que é um assunto que está tão em voga ultimamente, que está tão em evidência. Mas quais são os próximos passos? O que nós temos que fazer para construir uma sociedade melhor? Quando, nesse mundo de incerteza, nessa incapacidade que temos de construir e reconstruir as coisas, como nós queríamos que fossem, como era no passado, porque a gente tem mania de achar que tudo no passado era melhor, mas os cientistas, os estudiosos como um todo, já demonstram que a vida hoje está muito mais organizada do que era anteriormente. O que nos falta ainda é uma educação para lidar com essa transformação. O que nos resta fazer agora? Nos resta fazer aquilo que nós nos propomos a fazer quando estávamos lá ainda na erraticidade do outro lado. Nos resta nós atentarmos para todas as nuances da nossa vida. Por quê? Começamos a viver no automático. Passamos a acordar, tomar café, tomar banho, e vai trabalhar, ou vai fazer a rotina, volta para dormir, e começa a fazer as coisas muito automaticamente, sem se dar conta de que nós temos um propósito maior aqui. E aí, vale um alerta muito importante para todos nós, que estamos aqui para não desperdiçarmos a nossa
reencarnação. Aquilo que nós nos propusemos como espírita a fazer nesse momento de transição. É que, na nossa análise, o mundo anda muito complexo. As pessoas estão fazendo muito mal. Ora, se o mundo está complexo e as pessoas estão fazendo muito mal, me parece que o mal não dorme. Ele está o tempo todo em ação. Se o mal está o tempo todo em ação, se as pessoas estão fazendo coisas ruins o tempo todo, se o mundo está tão intransigente, se as pessoas estão tão polarizadas, se os grupos de WhatsApp familiares já não é mais aquele terreno familiar que a gente troca amor, bom dia, boa tarde, boa noite com a nossa família. Se o mundo está tão contaminado, como temos o direito, nós que estamos aqui, de sermos mais ou menos bons? Como temos o direito de acordar no automático, levar a nossa vida, sem nos preocuparmos em, de vez em quando, ser bom e fazer uma tarefa legal lá no centro. De vez em quando ser bom e ouvir melhor aquele amigo que está passando por um processo de separação dolorosa, aquela mãe que perdeu um filho por uma situação muito delicada, ou aquela senhora que perdeu o seu companheiro recentemente e que repete aquela história 100 vezes e que você já cansou de ouvir, mas que você não tem mais paciência e dá um jeito, e alguém liga o telefone e não atende, ou se esconde, na hora que bate palma lá, ou chama, você se esconde e não está em casa. E não dá para a gente ser mais isso. Não dá para a gente ser mais ou menos, ou de vez em quando fazer o bem. Porque o mal está agindo sistematicamente no nosso planeta. Estamos vivendo um mundo de transição. Então, a nós, trabalhadores da última hora, ainda imperfeitos, mas que nos propusemos já estar aqui para fazer essa transição planetária, não nos é dado o direito de ser mais ou menos bom. Porque o bem não pode dormir também. Ele também tem que ter voz. O bem precisa ser contínuo. E a coisa que eu tenho que dizer para vocês é que não adianta esperar a reencarnação de Chico Xavier, nem Emmanuel ficar adulto para fazer isso. Nem para quem é mais novo aí, para quem gosta de super-herói, esperar os X-Men, os Vingadores chegarem para salvar o planeta. Eles não vão chegar. Somos nós mesmos. Então, se tem que fazer uma reunião aqui de Liga da Justiça ou de super-heróis, então, quando acabar essa reunião aqui, vamos sentar todo mundo e resolver como é que a gente vai resolver o plano de regeneração. Porque somos nós os heróis do plano de regeneração. Somos nós que vamos protagonizar esse caminho para um mundo melhor. Não são os outros. Não adianta esperar. Não é a mocidade espírita que está nascendo e que a gente não sabe como lidar, porque a gente, apesar de não oferecer o campo propício para os jovens se desenvolver ainda na casa espírita, porque não sabemos como fazer isso ainda, nós cobramos que eles tenham mais responsabilidade, mas sequer nós temos ainda um ambiente propício para que eles se desenvolvam. Somos nós, cada um de nós que está aqui, mudando uma coisa muito importante, muito mais importante do que as mudanças globais e estruturais, que é que está dentro da gente. O que está dentro da gente. Porque todo drama coletivo, todo processo doloroso social ou familiar, ele tem origem na nossa percepção e construção íntima. Porque mesmo passando pelo pior problema, mesmo diante das questões mais complexas, a capacidade de reagir de uma forma inteligente e bondosa é que vai fazer com que nós tenhamos a melhor reação para resolver esse problema. Eu, por exemplo, quando eu era muito novo ainda, mais ou menos aos 5 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai. Eu também fiz parte de uma família que era uma família que hoje os estudiosos chamam de uma configuração não tradicional familiar. E aí, muito novo ainda, eu cresci sem a presença do meu pai e eu via muito esporadicamente meu pai. A grande verdade é que era muito difícil para mim até encontrar o meu pai. Porque o meu pai, ele visitava a gente, eu e meus 2 irmãos, ele ficava na esquina da nossa casa e eu não sei o que ele fazia, que
ele pedia para um colega ou qualquer que ia passando na rua ir lá na minha casa me chamar. E aquilo para mim era uma situação de extrema vergonha. Porque como é que eu ia explicar para o meu colega que eu não tinha pai, mas tinha um cara lá na esquina mandando me chamar dizendo que era meu pai. E era o cara que jogava bola comigo. E aí eu dizia, meu Deus, eu espero que ele chame alguém que não me conhece. Era a única coisa que eu queria. Que alguém fosse passando na rua, mas não, era sempre um colega que chegava lá e tem um cara dizendo que é teu pai. Aí eu, não, tem um cara com a camisa lá do Santa Cruz dizendo que é teu pai. Aí eu, camisa do Santa Cruz ainda mais, né? Pior ainda, se fosse do esporte, né? E aí eu ia lá e ficava no carro um pouco com ele, eu lembro desses contatos. Então eu cresci. Com mais ou menos 11 anos de idade, já um pouco maior, cheguei para minha mãe e fiz, mãe, naquela época eu já andava de transporte público sozinho, e eu falei, mãe, tem que comprar um passe estudantil, que é o Vale, não sei como é que chama aqui em São Paulo, mas é o bilhete único. Tinha que comprar, naquela época não era o bilhete único, né? Eu falei que o mundo está melhor, né? Era uma cartela enorme, parecia um álbum da Copa do Mundo, era um negócio enorme, você destacava e tal, não tinha onde guardar, né? E aí, fui lá pegar o passe, falei para minha mãe que precisava do passe estudantil, ela falou, vai pedir o seu pai. Aí eu olhei para minha mãe, tá, peguei a minha bicicleta e andei 3 km de bicicleta pela avenida, quem conhece Recife lá, na PE15, que não é um lugar assim muito fácil e seguro, porque tem muito carro, é quase uma BR. E aí eu fui, cheguei lá, pedalei, monareta, sabe aquela monareta, aquela que tinha antigamente? Cheguei lá todo suado, e aí pai, tudo bem? Aí quando você chega para pedir essas coisas e não tem tanta intimidade, você vai lá e fica meio, né, conversa uma coisa, conversa outra, e aí, sabe o que é? Porque eu vim pegar o dinheiro do passe. Aí ele olhou assim para mim e fez, ah, filho, não tem. E obviamente, com 11 anos de idade, apesar de ser muito novo, mas eu já tinha ideia de que não era tanto dinheiro assim. Eu diria que era uns 50, 60, 70 reais hoje. Não era tanto dinheiro assim, não é possível que eu não tivesse aquele dinheiro. Eu olhei para ele, não tem. Vinha sábado, eu estou suado na bicicleta, eu falei, tá, peguei a bicicleta. Voltei, aí cheguei, coloquei lá, entrei, minha mãe estava na cozinha, olhei para minha mãe, ela fez, e aí, pegou o dinheiro do passe? Eu olhei para ela assim, nunca mais me peça para ir lá, mãe, eu não vou mais pedir. Eu vou me informar. Essa vai ser a minha vingança. Eu vou me informar e eu vou lá mostrar meu diploma para ele. Olha que vingança boa, né? Eu vou me informar e vou mostrar o meu diploma para ele. E os anos passaram. E de fato eu vi pouco meu pai ao longo desses anos e sempre com aquela dor de explicar para todo mundo por que você tem um pai ausente. Você não tem um pai na sua vida. E eu cresci dessa forma. Então eu me formei no ensino médio, e aí está tudo bem, nessa época eu já tinha um trabalho bacana, já estava funcionando as coisas, já tinha o meu carrinho, já tinha as coisas, minha vida já estava se organizando direitinho, mas eu falei, não me formei ainda. E aí eu fiz química, eu sou engenheiro químico, né, gente? Então, quando eu acabei a universidade de engenharia, concluí minha universidade, eu falei, lembrei, eu vou lá. Aí, não mais na monareta, já com outro tipo de condução. Já era espírita. Já era espírita, porque... Mas fui lá, pra você ver como é que a gente tá ali, né? Na porta da terceira hora. Fui lá, chegou lá, tudo bem, tá tudo bem. Dei um beijinho aqui na careca dele, que existia apesar dessa coisa que estava magoada há tanto tempo, existia uma afetividade muito grande de entrega, daquela gratidão pelo ser que me colocou no mundo, pela compreensão da doutrina espírita. Porque não importa o que acontecesse, foi a pessoa que me colocou no mundo, que me deu a vida. Então, tem aquele beijinho na careca dele, ele já mais velhinho e tal, tinha uma fábrica de sapatos, todos os que trabalham com ele eram pessoas muito idosas, ele mantinha ao longo de todos aqueles anos, e aí eu falei, pai, me formei. Sou, agora eu sou engenheiro. Aí ele bateu assim no meu ombro e falou assim, meu filho, eu tenho muito orgulho de você. Mais ainda, eu tenho da sua mãe, que fez tudo sozinho, porque eu nunca dei nada. E eu olhei para ele, como quem fala assim, rapaz, eu achei que ele ia dizer parabéns só, mas ainda assim ele me deu uma lição, e na hora eu pensei, como espírita, todo mundo aqui lição do meu pai, que foi um pai ausente a vida inteira.
como é que é isso? E aí eu fiz, não, é verdade, minha mãe foi uma guerreira e ela fez tudo acontecer. E graças a Deus, nós três conseguimos nos formar, estudar, e somos homens de bem, os três são espíritas. E, ok, anos se passaram. E, obviamente, depois disso, toda a minha vida profissional, graças a Deus, foi uma vida profissional muito abençoada por Deus. E aí, chegou um belo dia, o meu pai adoeceu. Ele pegou uma síndrome de Gay-Lussac, que é uma doença muito rara, no qual a pessoa perde toda a mobilidade dos músculos do corpo. Ele não conseguia nem ficar com os olhos abertos. Era bem difícil para ele. Então, já muito fraquinho, meu pai já bastante idoso. Era o Dia das Mães, eu saí de Campinas, onde eu estava morando, para passar o Dia das Mães com ele. Com a minha mãe e com ele lá, nós fomos para o hospital. Então, passamos o Dia das Mães todo com ele, eu, minha mãe e o meu irmão mais novo, Luiz. Então, no final da tarde nós saímos de lá, ele estava realmente muito fraquinho. Eu voltei para Campinas à noite. Na segunda-feira à noite, eu estava saindo do trabalho, meu telefone tocou, era o meu irmão mais novo. Dizendo, você está dirigindo? Sim. Encosta o carro, por favor, que eu quero falar com você. Aí eu encostei o carro, aí ele falou, papai desencarnou. E eu falei, fiquei assim um pouco, nossa, mas eu estava indo ontem, eu voltei, e eu não esperava que fosse agora, tá bom, eu estou pegando um avião e vou voltar para aí. E eu voltei. Aí chegando lá, fomos o velório, etc. No outro dia foi o sepultamento dele. Aí no sepultamento tinha muita gente, o irmão é um jornalista bem sucedido no Recife, então muita gente foi acompanhando também, porque era o pai dele que tinha desencarnado, então, vários amigos. Então, no meio daquela confusão toda do enterro, já finalizando, um dos filhos dele, do primeiro casamento, pegou uma certidão dele. Uma certidão lá que eu não recordo necessariamente se era a certidão de nascimento dele ou se era a certidão de óbito. Talvez a certidão de casamento, alguma coisa para dar entrada na certidão de óbito, ele dando para a gente. Então eu peguei aquela certidão para ver. E quando eu comecei a ler a certidão, comecei a passar a vista olhando o nome, etc. Eu parei e uma coisa me chamou muita atenção. É que quando eu li a certidão do meu pai, no campo que estava destinado lá, para o pai, não tinha nada, não tinha ninguém. Então naquele momento, eu descobri que meu pai nunca teve pai. Apesar de eu saber o nome da pessoa que tinha sido o pai dele sequer registrou ele. Então meu pai foi mais pai para mim do que o pai dele foi para ele. Ou seja, ele me deu muito mais do que o que ele recebeu. Além de ter me dado a vida, ele ainda conseguiu me dar pontos de contato que foram importantíssimos de lição para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então meu pai, que eu passei a vida inteira com aquela mágoa, achando que já tinha perdoado ele pela ausência dele na nossa vida, ali, na hora do sepultamento, me dava uma grande lição e me mostrava que ele deu muito mais do que ele poderia, ele sabia que ele poderia dar. Ele deu muito mais do que o que ele recebeu. Ou seja, ele não sabia como ser pai. E ainda assim, ele foi, durante 5 anos, o meu pai. Mais do que ele teve. E ainda me deu grandes lições. Naquele momento eu compreendi que ali eu de fato perdoei. Porque eu consegui me colocar no lugar dele. Eu consegui, pela primeira vez na minha vida inteira, ter empatia com o meu pai. E eu posso confessar a vocês que até hoje, nas minhas orações, eu lembro do meu pai com muito carinho e a gratidão que eu tenho por ele, por ter dado a maior coisa que alguém poderia ter dado ao outro, que é a vida. Se estava presente ou não, naquele momento, pouco importa. E por coincidência, o seu Jaime, que é o mesmo nome que o meu, ainda me deu um nome. E é por isso que nos meus livros eu assino Jaime Ribeiro, não boto Jaime Ribeiro Júnior. Eu continuo usando o nome do meu pai, porque a minha família é toda Moraes, mas eu uso Jaime Ribeiro, apesar de toda a minha família ser Moraes, como uma forma de homenagear o meu pai, que me deu a vida, que foi mais pai do que o que ele poderia ser. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos vocês e que nós possamos compreender que a vida, em todo momento, ela nos traz lições e oportunidades para que sejamos melhores
como seres humanos. Mais ainda, nos dá a possibilidade de nos alertar que o bem não pode ser temporário. O bem não pode descansar, porque o mal não está descansando. E nós temos a obrigação de sermos o que nós nos propusemos a ser, os trabalhadores da última hora. Porque até então, nós achávamos que só nós precisávamos do Cristo. Até então, nós achávamos que eram nós que precisávamos de Jesus apenas. Mas o Cristo precisa de nós. Jesus precisa de nós. Precisa das nossas mãos para fazer o bem ao próximo, para ajudar o outro, para amparar, para trabalhar. Precisa da nossa boca para aconselhar, para falar do bem, para poder multiplicar coisas boas. Precisa dos nossos ouvidos para ouvirmos os nossos irmãos bondosos, os nossos irmãos mais idosos, que precisam ainda repetir 100 vezes as histórias, e nós pacientemente precisamos não colocar os nossos ouvidos a serviço do Cristo para poder amparar e consolar esses nossos irmãos que estão mais